E uma das coisas inegociáveis na casa da minha avó era estudo. Ela falou, sim, você vai trabalhar, você vai me ajudar, mas estudar você não vai ser desses garotos que só vai ficar na rua e não vai ter futuro, né? Então a única maneira de prosperar é através do estudo, o que ela mesma não teve, né? Então ela sempre fazia questão de que ele estudasse. Ela conseguiu um acordo, inclusive numa escola perto da charutaria, enquanto ela estava trabalhando nessa fábrica, um desconto, né, na mensalidade, enfim, algo que ela pudesse pagar. E aí ele, enfim, prestou lá um exame, foi muito bem. Ele sempre foi um aluno muito aplicado, um cara muito dedicado, muito disciplinado nesse sentido. E ele conseguiu lá uma bolsa de X%, enfim, de um valor que ela conseguia pagar a mensalidade. Ele estudou em escola pública e depois foi para essa escola particular lá em Santana, enquanto ela trabalhava. E aí, enfim, os estudos foi onde ele se encontrou, principalmente na contabilidade. Mas quando foi de estudos, era um estudo assim, estudar no colégio ou era estudar coisas alguma coisa do colégio, naquela época, né, ainda o curso técnico de contabilidade, ele meio que você já saía formado do ensino médio, meio que já pronto para uma profissão, né, então... É que dava para fazer o ensino médio e técnico junto. Isso, o ensino médio e o técnico junto, exatamente. Inclusive, até 2015, isso até contava como uma graduação, hoje não conta mais, né, para fazer a graduação em si. Então, enfim, ele já saiu como técnico em contabilidade. Imagina, gente, se a gente tem hoje pouquíssimas pessoas qualificadas no mercado, principalmente nessa área, imagina na época, década de 60, enfim. Nossa. Então, ele conseguiu empregos muito bons. Novo, né? Exatamente, já saiu empregado do ensino médio, foi no ensino médio, inclusive, que ele conheceu a primeira esposa dele, e já muito jovem casou e teve 4 filhos. Então, o início da vida adulta. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade, depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também, né? E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor, então ele estudava e, enfim, ajudava os outros alunos que não iam tão bem, né? Enfim, em recuperação, enfim. E aí ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando que ele já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com um emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, ele falava, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do Estado. Porque eu já vou depender do Estado no futuro, né? Por conta da aposentadoria, eu não posso fazer isso, então eu preciso encontrar um caminho. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela época nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de cabeça, porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88. Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo. Meu Deus. Ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. E ele sempre fazia as contas e falava, isso aqui não bate, isso aqui não é bom. Eu não me sinto confortável em entregar o meu dinheiro, o dinheiro do meu futuro, para um gestor que eu nem sei, nem tenho a visibilidade do que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Então, ele começou a estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O mercado Ibovespa, né? Começou anterior a isso, né? Ele estava na Corbélia ainda, que fala no livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali da década de 60. Então, naquele determinado momento, um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto.
por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido.